Primeiro, queria ter uma conversa com os companheiros e as companheiras que estão aqui. Esse microfone está melhor. Esse microfone Nós estamos num ato civilizatório. Aqui estão reunidos uma parte da comunidade de Santos, gente do Guarujá e de outras cidades, gente de São Vicente, presidente de partidos, de vários partidos diferentes, o presidente da República, o governador do Estado e prefeitos aqui presentes. Esse ato aqui, mais do que o anúncio de dinheiro para o Porto de Santos, esse ato aqui significa que nós precisamos restaurar neste país a normalidade. E a normalidade é a gente respeitar o direito à diferença. Eu já fui presidente da República, com Alckmin, governador do Estado, em partido diferente. E o Alckmin derrotou a gente 4 vezes. E nós não temos que reclamar, temos que nos preparar para ganhar. Nós disputamos com o Tarcísio e perdemos as eleições. Não dá para querer dar um golpe em São Paulo, invadir o prédio de São Paulo, não. É voltar para casa, se preparar e disputar outra vez. E respeitar o direito do exercício da função de quem ganhou as eleições. Porque senão a democracia fica capenga. E a democracia é o respeito à diversidade, é o respeito à diferença, é a gente aprender a conviver com quem a gente não gosta, mas a gente respeita o direito da pessoa até não gostar da gente. E a gente também não é obrigado a gostar das pessoas. Isso não impede que a gente seja responsável de lidar com as nossas diferenças. E eu quero dizer ao governador Tarcísio, eu governei com o Alckmin, eu governei com o Serra e nunca em nenhum momento de 8 anos de presidência eu tratei São Paulo diferente porque eles não pertenciam ao meu partido. E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes, estado que eu devo tudo que eu sou. Eu sou de origem pernambucana, mas cheguei aqui nessa cidade com 7 anos de idade e tudo que eu sou na vida eu devo a São Paulo. Portanto, São Paulo merece respeito e o governador merece ser tratado com muito respeito nas atividades públicas que nós fazemos. E eu quero começar, eu estou com o discurso escrito, mas não vou ler esse discurso, porque não dá para segurar o microfone e ler ao mesmo tempo o discurso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é só a questão dos portos e do Eurotúnel nosso aqui, pequeno de 1.800 metros, que é o nosso Eurotúnel, que vai ser importante. O que é importante, Tarcísio, é dizer para você que o BNDES aprovou 1.350 bilhões para o estado de São Paulo, para o eixo norte do Rodoanel, que logo você irá receber a notícia do Aloysio Mercadante. Mais importante, nós vamos fazer aqui no estado de São Paulo mais 12 institutos federais. E quero dizer, companheiro Márcio, que São Vicente será premiado com o instituto e que a cidade de Santos será premiada com o instituto. E é importante lembrar que esses institutos, eles precisam ser utilizados para formar jovens, para desenvolver a economia local. Qual é a aptidão da cidade de Santos? Esses jovens têm que estudar cursos que possam servir para aprimorar o crescimento econômico e o desenvolvimento tecnológico da cidade que o Instituto é criado. Dito isso, companheiros, eu queria cumprimentar meu companheiro Geraldo Alckmin
meu vice-presidente, cumprimentar o companheiro Tarcísio, governador do estado de São Paulo, cumprimentar o Marco Pereira, que está, sabe, no exercício da presidência da Câmara, porque o Lira não veio aqui. Queria cumprimentar o companheiro Silvio Costa, ministro dos Portos, Rui Costa, e cumprimentar o seguinte: quando a coisa vai mal no Brasil, a culpa é do ministro da Fazenda. Quando as coisas vão bem no Brasil, é por conta do presidente da República. Então é preciso apenas equilibrar. A economia vai bem nesse momento por conta da competência e do comportamento do Fernando Haddad dirigindo a economia brasileira. Inclusive com uma capacidade extraordinária de negociar com a Câmara e negociar com o Senado. Nada de graça. E é importante vocês saberem que o meu partido, de 513 deputados, só tem 70. Portanto, vocês imaginam a quantidade de conversa que tem que ser feita para que a gente consiga aprovar uma coisa na Câmara dos Deputados. E quero dizer para vocês que este ano aconteceu algo mais do que revolucionário. Pela primeira vez, no regime democrático, a gente consegue aprovar uma reforma tributária aprovada pela Câmara e pelo Senado, com muita conversa. E é preciso muita conversa. Vocês sabem que para a gente governar bem, é preciso que a gente defina claramente o que você vai fazer para o país logo no primeiro ano de mandato. Porque se você não define um projeto estratégico do que você quer para o país vira refém dos ministros. Cada ministro quer fazer a sua ponte, cada ministro quer fazer o seu porto, cada ministro quer fazer, sabe, a sua estrada, cada ministro quer fazer. Então, o governo termina se transformando num monte de obras que não tem ligação entre elas. O que nós fizemos? Eu aprendi isso em 2007. Nós lançamos o primeiro PAC em 2007, fevereiro de 2007. E a gente planejou tudo o que ia acontecer nesse país até 31 de dezembro de 2010. E nós dissemos numa reunião: está proibido ministro ter novas ideias. O papel dos ministros agora é cumprir o que está determinado pelo PAC, que foi aprovado pelo governo. Agora, nós fizemos a mesma coisa. É importante lembrar que o PAC não é uma ideia do Lula. O PAC não é uma ideia do Rui Costa, que é o coordenador, ou de qualquer ministro aqui. O PAC é o resultado da maturidade política, da gente entrar em contato com os 27 governadores de estado e dizer para cada governador: nós queremos que vocês apresentem para o governo federal as principais obras que vocês acham que são necessárias para o estado de vocês. E os 27 governadores apresentaram. Depois foi a vez dos prefeitos apresentarem quais as obras importantes para cada cidade. E assim também vale para o Minha Casa Minha Vida. E o que nós estamos fazendo não é resultado de uma ideia do presidente da República. É o resultado da construção coletiva de prefeitos e governadores de governo federal que querem, pelo menos uma vez na vida, no século XXI, não estragar a oportunidade que o Brasil tem de se transformar numa economia rica, próspera, e que o povo brasileiro melhore as suas condições de vida. Nós precisamos nos transformar num país altamente desenvolvido. E é por isso que nós tiramos esse porto da política de privatização.
querido Brasil, se estabeleceu uma narrativa de setores da elite econômica brasileira de destruir a imagem do Estado, de destruir a imagem do poder público, a ideia de que o Estado não vale nada, a ideia de que o governador não tem que ter ideia, a ideia de que o presidente não tem que ter ideia, a ideia que nós seremos bonecos na mão deles que apresentam para nós aquilo que eles acham que tem que ser feito, e a gente que foi eleito pelo povo, a gente que foi xingado, a gente que ganhou, tem o direito de governar este país do jeito que a gente entender que deva governar, e o partido governar São Paulo e o prefeito governar a cidade. Então nós queremos provar que esse porto, com a sua autoridade portuária, vai fazer tanto ou mais do que qualquer empresário faria nesse país. Porque é o que nós queremos provar. Veja, eu era constituinte em 88, quando a gente aprovou o SUS. O SUS apanhou nesse país como se fosse algo desprezível. As pessoas só mostravam no SUS aquilo que não funcionava. O SUS poderia salvar 1000 vidas num dia, ninguém se importava. Mas se tivesse uma morte no SUS, era para poder mostrar que o SUS não funcionava, porque o SUS não tem gestão, porque falta gestor, sempre inventa. O grande gestor desse país era o cara das lojas americanas, o tal do Paulo Jorge Lema, que deu um calote de quase 40 bilhões de reais nesse país, quebrando a loja dele e quase quebrando o sistema financeiro. E depois é o poder público que não sabe governar. Então o que nós queremos provar é que se o Estado for responsável, o Estado vai fazer as coisas que tem que ser feitas. Esse túnel é necessário. E esse túnel ele fica muito caro, seja para São Paulo, seja para o governo federal, de fazer sozinho. Então, com muita humildade, São Paulo já tinha um projeto, o meio ambiente já tinha aprovado. Então a gente não poderia ficar com a ideia de que o governo federal deveria fazer e São Paulo fica fora. Não, humildemente, eu falei para o Rui Costa, falei para o ministro, traga o Tarcísio aqui, que nós vamos fazer uma parceria para fazer conjuntamente esse nosso querido Eurotúnel, sabe? Que é muito pequeno, mas é muito importante. E é assim que a gente tem que governar esse país. A gente não pode governar de forma diferente. Um presidente da República não pode ter inimigo. Um presidente da República não pode gostar de um estado e não gostar de outro. Um presidente da República não pode gostar de uma cidade e não gostar de outra. As cidades são pequenas, mas é na cidade que a gente vive. É na cidade que está o problema da educação. É na cidade que está o problema da saúde. É na cidade que está o problema do transporte. É na cidade que o povo está próximo da autoridade e vai na casa dele xingar. Então nós temos que tratar as cidades com muito respeito e tratar os prefeitos com muita decência. E de todos os partidos políticos. Se a gente quiser ter divergência, espera as eleições. Nas eleições, você diga o que você quer, discute. Se ganhar, maravilhoso. Se perder, vamos lamber as nossas feridas e esperar outra oportunidade. E eu digo isso porque ninguém tem mais experiência de perder do que eu. Eu perdi o governo de São Paulo em 82 por Franco Montoro. Eu pensei que eu ia ganhar. Eu perdi. Eu perdi em 89. Eu perdi em 94. Eu perdi em 98. Nós ganhamos em 2002, 2006, 2014, 2010. O Haddad quase ganhou em 2018, mas perdeu para o Bolsonaro. E eu voltei a ganhar a presidência da República pela terceira vez. Aliás, o único presidente eleito pela terceira vez. Então eu não tenho o direito de escolher inimigos. Eu tenho a gratidão do povo brasileiro que me elegeu pela terceira vez. Quantas pessoas
querem ser eleitas pela primeira vez, eu fui pela terceira vez. Então o que eu tenho que fazer é dedicar o que eu tiver de tempo, o que eu tiver de saúde, o que eu tiver de inteligência para melhorar a vida do povo pobre desse país, na educação, na saúde, no emprego e no salário. E é por isso que eu vim aqui hoje anunciar para o Tarcísio que nós estamos juntos. Em que ele vai votar é um problema dele, em que eu vou votar é um problema meu, mas nós estamos juntos com o compromisso de servir o povo desse estado e o povo brasileiro. Se vocês não sabem, o Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo o gasoduto Quari Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar. É importante, Tarcísio, é importante você ter claro, da minha parte, não faltará um minuto de respeito ao papel que você exerce em São Paulo, da mesma forma que eu fiz com o Alckmin. O Alckmin, nós brigamos tanto. Olha como é que a gente está agora, casadinho ali, ó, casadinho. Nós estamos separados pela dona Lu e pela dona Janja. Nós estamos ali juntinhos. Mas o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de harmonia. O Brasil precisa de um pouco de alegria. O Brasil precisa de um pouco de esperança. Esse país não pode jogar fora o século XXI. Este é o século da transição ecológica. E ninguém compete com o Brasil na hora de discutir energia renovável, na hora de discutir etanol, biodiesel, sabe? Hidrogênio verde, ninguém disputa conosco. Então essa é a chance da gente construir junto. Essa é a chance da gente fazer a virada nesse país. E eu quero dizer para vocês que eu estou feliz. Se vocês querem um presidente que tem sorte, pode saber que elegeram. Sou feliz no meu casamento. Sou feliz, tem gente que fala que não gosta de governar, eu gosto. Eu não gosto de governar, eu gosto de cuidar das pessoas. A palavra correta é cuidar. Governar é para o ministro da Fazenda que fica preocupado com a contabilidade. Eu quero é tratar do povo. Eu quero saber se o povo está tomando café de manhã. Eu quero saber se as pessoas estão almoçando. Eu quero saber se as pessoas estão jantando. Eu falei durante a campanha, a carne vai baixar. E a carne baixou. O alimento baixou. É esse país que nós queremos construir, gente. Eu vou contar uma coisa, Tarcísio. Daqui a pouco a gente vai na Volkswagen. Eu espero que você esteja lá. A Volkswagen vai anunciar 19 bilhões de reais de investimento. Há quantos anos a indústria automobilística não investia nesse país? Quando eu deixei a presidência em 2010, a indústria automobilística vendia 3 milhões e 700 mil carros por ano. Eu voltei para a presidência em 2023. A indústria automobilística vende 2 milhões de carros. Ou seja, perdeu quase 50%. Por quê? Porque não tinha poder de compra, porque não tinha consumo, porque as empresas não acreditavam no Brasil. E o nosso papel é fazer com que a gente garanta estabilidade política, a gente garanta estabilidade econômica, estabilidade fiscal, estabilidade jurídica e que a gente tenha previsibilidade do que a gente quer nesse país. Esses são os ingredientes do sucesso. E por isso nós não privatizamos esse porto, porque nós acreditamos no povo trabalhador desse porto. Nós acreditamos. Agora,
só se fala em inteligência artificial. Porque inteligência artificial, eu prefiro a inteligência humana. Eu prefiro, porque ela tem sentimento. Ela pensa mais humanisticamente. Então, esse negócio de inteligência artificial, vamos devagar nisso, vamos aprender, mas vamos cuidar do nosso povo. Eu quero o jovem na escola estudando. Nós acabamos de fazer uma lei em que a gente vai garantir para o ensino médio brasileiro uma poupança. O jovem estudante, ele vai utilizar, vai receber R$200 por mês. No final do ano, vai ter um depósito, uma poupança para ele de R$1.000. Se ele passar, e ele tem que frequentar a escola 80% da presença, se ele fizer tudo isso, no ano seguinte, ele vai continuar recebendo mais R$200 por mês, e no final do segundo, ele vai continuar recebendo mais R$200 por mês, e mais 1.000 na poupança. Quando terminar, se ele souber economizar, ele tem um dinheirinho para pensar o que ele vai fazer da vida. E me disseram, não, Lula, mas Vitor, o governo está gastando dinheiro, o governo está gastando. Não. Quando se trata de educação, nós estamos investindo. Eu estou gastando se eu não cuidar desse jovem e deixar ele virar, sabe, o crime organizado. Se deixar esse jovem virar um fumador de crack, se deixar ele virar um cheirador de cocaína, eu tenho que cuidar que ele vive estudando, que tem a chance da vida, que a família vive em harmonia e que a família sabe que o seu filho vai ter futuro. Esse país não depende de mim, esse país depende de cada um de vocês. E eu vou terminar dizendo o seguinte: vocês estão vendo, a televisão só fala de dengue agora, né? É como se fosse a primeira vez que a gente tivesse dengue. É como se fosse a primeira vez. Faz muitos anos que a gente ouve falar de dengue. E dengue, como é que a gente cuida? Dengue, a gente pode evitar que ele apareça se o prefeito tiver cuidado de limpar a cidade, de limpar a rua. Se o dono da casa tiver cuidado de cuidar da sua casa, de não deixar água empoçada, de não deixar lixo. Cada um tem uma responsabilidade. Não é só o prefeito, não é só o governador, não é só o presidente da República. Nós, em casa, somos o primeiro a ter responsabilidade. Se tiver dengue na sua casa, veja se o dengue vem do vizinho ou vem da sua própria casa. Ao invés de xingar alguém, olhe se você cumpriu com o seu compromisso, se você cumpriu com o cuidado que você tem da sua família. Porque assim vai ser bom para todo mundo. E a gente não pode ficar transferindo responsabilidade e acusações. Então, queridas e queridos companheiros, quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho mais 3 anos de mandato. Se prepare, porque esse país vai surpreender o mundo. Se prepare, porque nós vamos crescer mais. Se prepare, porque a gente vai aumentar salário. Se prepare, porque o salário mínimo vai aumentar. Se prepare, porque a massa salarial vai crescer. E se prepare, que o emprego vai crescer. Nesse primeiro ano, nós batemos recordes de volume da massa salarial, quase 300 bilhões de reais. Nós crescemos a massa salarial em quase 11%. E nós crescemos o salário mínimo depois de 6 anos sem nenhum reajuste. Então, companheiros, é o seguinte: o Brasil está não na mão do prefeito, na mão do governador, na minha mão. O Brasil está na mão de vocês. Vamos construir esse país junto, porque os nossos netos e os nossos filhos esperam que a gente faça mais pelo país do que os nossos pais e os nossos avós fizeram. Um abraço, parabéns à cidade de Santos, parabéns ao povo de Santos e parabéns à relação democrática entre o Brasil e São Paulo. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.